E aí, meu parceiro, tá contando moeda por causa de quê? Ah, não confio mais nesse tal de INSS não. Tô ajuntando isso tudo pro meu futuro. Deixa de ser besta, só. A Viriato Corretora de Seguros tem a previdência privada para você. Rapaz, aquela cheia de benefícios em todos os seguros? É essa mesmo, meu amigo. E você não precisa mais esconder dinheiro na meia, não. Para Ah, com isso, rapaz. graças a Deus, meu pé não tava aguentando mais. Mas me passa o contato lá pelo Zap Zap? Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia. É um prazer estar com você por aqui nesse domingo pela manhã. Infelizmente, para falar de mais um jogo que o Vasco não venceu. Só que eu já vou avisando. A minha opinião aqui hoje, torcedor, talvez seja impopular para a maioria de vocês que está assistindo esse Faísca Tá On. E como vocês sabem, zero problema da minha parte se vocês não concordarem comigo. Deixa o comentário aí embaixo, senta o dedão no like e compartilha, porque aqui eu aprendo com vocês, eu respeito a opinião de vocês. E a minha função é trazer uma reflexão. E é isso que eu vou fazer hoje aqui no Faísca Tá On. E antes de eu começar a minha resenha, eu preciso falar da Fut Fanatics. A Fut Fanatics que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Tá vendo o que tá aí na sua tela? Esse QR Code? Enfim, você sinaliza o seu celular, qualquer coisa que seja ligado ao esporte, você vai encontrar lá na Fut Fanatics. Inclusive, material do Clube de Regatas Vasco da Gama. E se você utilizar o cupom Atenção Vascaínos, você tem aí a possibilidade de ter 7% de desconto. Eu, se fosse você, não perderia essa oportunidade. QR Code, vai na Fut Fanatics, e a Fut Fanatics é aquele tipo de site que você entra para procurar uma coisa e daqui a pouco você já está aí na sua cesta com 3, 4 produtos, porque realmente é um portal que você encontra tudo de esporte. Depois da vinheta, eu volto, sendo impopular e falando bastante desse confronto de ontem entre Vasco e Grêmio. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, você que está assistindo o Faísca Tá On nesse momento, que ele foi ao ar aí 10 horas, quem está assistindo um pouquinho mais tarde, já está próximo do almoço. E você não pode perder a oportunidade de pedir algo do Grupo Rão. Não esqueça que o Grupo Rão é o maior food delivery do Brasil. Tá com fome, torcedor? Baixa o aplicativo do Mundo Rão, tá aí, usa o aplicativo, o cupom, perdão, Rão Vascão, e você tem R$ 12 de desconto no seu primeiro pedido. E olha que o Grupo Rão entrega em várias localidades. E você tem a possibilidade do sushi Rão, você tem a possibilidade da pizza do Rão, você tem a possibilidade do Naja Rão e também do China Rão. Não tem um tipo de comida que você vai falar assim, não, não tem algo que me agrada. Tem sim, é impossível que você não vai escolher uma dessas possibilidades. Passa o QR Code e pede aí e dá aquela moral pra gente aqui no canal Atenção Vascaínos. Torcedor, ontem o Vasco empatou com o Grêmio jogando em casa pelo placar de 1-1. Infelizmente, não era o placar que a gente esperava. Só que ontem, diferentemente dos 2 últimos jogos, a equipe do Vasco teve rendimento, sim. A equipe criou e jogou para vencer. Não venceu porque faltou efetividade, principalmente de alguns jogadores, e também por uma questão que eu dificilmente toco nessa tecla aqui. Quem acompanha meu trabalho sabe. Tanto no Ave Mais quanto no Atenção Vascaínos, eu não sou muito de ficar falando de arbitragem. Eu acho que a arbitragem ela é ruim para todo mundo. Agora, ontem, especificamente, o seu Felipe Fernandes foi horroroso, muito ruim. Mas daqui a pouco eu chego na questão arbitragem. Trazendo uma ordem cronológica aí do que aconteceu ontem,
Primeiro, a escalação, a manutenção de João Vitor e Lucas Freitas. E o Diniz, ontem na coletiva, deixou claro que, por opção técnica, o Maurício Lemos não foi para o jogo. Ou seja, alguma coisa ocorreu do jogo da Sul-Americana no confronto contra o Del Valle para essa partida, porque mesmo ele indo muito mal, eu acho que os treinamentos durante a semana não foi legal. O mesmo a gente pode falar do Puma, que parece que está dando adeus. E esses dois jogadores, principalmente o João Vitor e o Lucas Freitas, foram muito vaiados ontem em São Januário. E é difícil você exercer a sua profissão sendo vaiado. E o João Vitor, até que, na minha opinião, soube lidar melhor com essas vaias do que o Lucas Freitas. Um primeiro tempo, que os primeiros 10 minutos, o Grêmio teve oportunidade de abrir o placar, Léo Jardim fez uma grande defesa. E depois, os 30 minutos do primeiro tempo, o Vasco foi criando, o Vasco chegou a fazer um gol no lance de bola parada, num bate-rebate o Hugo Moura faz 1-0, e a arbitragem aqui no Brasil, o VAR, ele é o caça-fantasmas. Essa para mim é a melhor definição. Ele fica procurando algo para ser o protagonista e atropelar o árbitro de campo. Só que isso é para determinados clubes em determinados lances, porque no segundo tempo a gente precisava de um caça-fantasma e o caça-fantasma provavelmente estava na neneca. Porque o VAR, de vez em quando, contra o Vasco, eles ficam na neneca e eles não enxergam o que está acontecendo dentro de campo. E logo depois desse lance do gol anulado, teve mais um lance que aquele foi capital. Tanto é verdade que quem acompanhou o jogo viu que o Mano Menezes chega a olhar para o quarto árbitro e fala assim: nessa eles têm razão. Pô, o árbitro deixou de dar uma vantagem em que o David ia ficar cara a cara com o goleiro de uma forma absurda. Vem o segundo tempo e o Vasco continua empilhando oportunidades para fazer aí o primeiro gol no Grêmio. Até que o Vasco consegue fazer 1-0 num gol de bola parada. Um escanteio cobrado pelo Nuno, a bola aí desvia no primeiro pau e o Lucas Freitas consegue ter qualidade para dominar rapidamente e bater para o gol, fazendo 1-0. Logo depois, o David sente cansaço, normal. O Diniz mesmo fala na coletiva que o David deveria ter jogado no máximo 45 minutos. Só que, pela falta de opções, ele levou o David até onde pôde. E daí o Fernando Diniz faz a alteração de não colocar nem meia nem atacante. Ele coloca o Matheus Carvalho de volante e adianta um pouquinho o Tietê. E aí vem a minha primeira opinião impopular em relação à maioria dos torcedores. Com essa alteração, eu acho que isso não teve impacto nenhum no empate que o Vasco sofreu ontem à noite. No lance que tem origem ao gol, eu vou listar para vocês aqui 4 a 5 falhas que não tem nada a ver com a entrada do Matheus Carvalho ou não. A bola era uma bola dominada pelo PH na lateral direita. O PH se embanana todo, se atrapalha todo e tem a bola roubada com o biquinho com o jogador do Grêmio. A bola chega no pé do João Vitor. O João Vitor tem a possibilidade de quebrar essa bola. O João Vitor vai tentar o domínio, cai por cima do jogador, falta. Bola alçada na área. O time do Vasco toca na bola e tira da área. Ela cai lá no lado direito do ataque do Grêmio. E aqui no Brasil, os jogadores estão traumatizados. Ontem à noite, eu até brinquei no nosso pós-jogo, que vai precisar uma geração inteira parar de jogar bola e chegar uma outra geração que não é traumatizada por colocar a mão na bola. O Hugo Moura foi para a marcação do jogador do Grêmio, e olha que eu gosto do Hugo Moura como jogador, mas ele está fora da área com as duas mãos para trás, preocupadíssimo num possível pênalti. O jogador do Grêmio tem a possibilidade de até trocar de perna para fazer o cruzamento. Ou seja, tem que tirar esse cruzamento, não deixar botar essa bola para dentro da área. E depois a quarta falha nesse lance, que é o cruzamento, o gol de cabeça do zagueiro do Grêmio, que ontem estava jogando improvisado de lateral, e o Paulo Henrique ali, o Lucas Freitas, os dois não conseguiram disputar na cabeça. Pellegrino, que é técnico do Lanús da Argentina, que estava no grupo do Vasco, na Sul-Americana, na entrevista coletiva em São Januário, foi interpelado como que ele conseguiu parar o Verratti na cabeça. Se os zagueiros mereciam grandes elogios. Ele falou não. Eu vim jogar hoje aqui contra o Vasco, sabedor que eu precisava neutralizar os laterais e os extremas do Vasco.
porque o que não pode é deixar colocar essa bola dentro da área. Você tem que tirar esse cruzamento. E a facilidade com que o Hugo Moura deixou sair o cruzamento, acabou o jogador do Grêmio tendo o empate. Logo depois, o Diniz faz outra alteração e coloca o Lloyd. E o Vasco vai empilhando oportunidades. 31 finalizações ao gol do adversário. Para você ter uma ideia, torcedor, desde que existe o banco de dados do SofaScore, esse parceiro que nós temos aqui no canal Atenção Vascaínos, desde 2017 foi o jogo que o Vasco mais finalizações deu ao gol do adversário. Então para pensar, torcedor. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Em 9 anos, 9, mais um detalhe, todos os jogos, eu tô falando até daqueles jogos de Campeonato Carioca contra times pequenos, o Vasco jamais conseguiu ter tantas finalizações. Então, eu não posso afirmar que essa equipe do Vasco jogou mal. Muito pelo contrário. O Vasco fez um jogo justo para vencer. Só que, infelizmente, na falha defensiva, na pouca efetividade do Verratti, que ontem brigou com a bola do primeiro ao último minuto, e ainda teve um pênalti claro em cima do centroavante argentino, que é puxado aí o seu braço junto com a sua camisa, e o VAR mais uma vez volta a tocar nessa situação. O VAR estava na neneca, dormindo e não conseguiu. A coletiva do Diniz foi uma coletiva que ele acabou demonstrando algumas coisas que começam a ficar bem claras. Primeiro, ele não confia em quase ninguém do seu banco. Ele foi interpelado por vários nomes e deixou claro que em algum momento esses jogadores vão voltar e vão poder jogar. Fala, num determinado momento também, que o Lloyd era a única opção que ele tinha ofensiva de velocidade. E se você tem um elenco de 23 jogadores, monta um banco com 12 e só tem um de velocidade, você está quase que clamando por esses pontas que o Vasco não tem no seu elenco, e isso é um problema crônico do Vasco. Não é de agora, é de anos e anos o Vasco com esse problema. Agora, é ter o entendimento que o Vasco precisa das contratações e manter esse rendimento de ontem. Uma equipe que foi muito dinâmica do meio para frente, uma equipe que não teve posse ontem também, atropelou o Grêmio na posse, mas não foi muito aquela posse morta entre os zagueiros, que toca para volante, que toca para lateral, que toca para zagueiro. Não, foi uma posse efetiva, inclusive no campo de ataque, porque o Nuno e o Ryan foram jogadores ontem que foram muito dinâmicos. O Ryan jogando por dentro, e com essa volta do David, fica uma equipe muito mais acesa, muito mais rápida para lá. E olha, torcedor, eu vou dizer um negócio. A partir da hora que o Felipe Coutinho voltar, eu testaria, em alguns momentos específicos, o David, Ryan e Nuno, com o Coutinho vindo por trás, para deixar essa equipe mais rápida ainda e mais acesa no jogo. No jogo de depois de amanhã, porque agora é assim, é uma maratona, contra o Del Valle, muita gente já jogou a toalha e acha que o Vasco não tem condições de reverter o placar. Eu sei que é muito difícil. Se alguém falar assim, já, qual é o percentual que você acha que o Vasco tem possibilidade? Eu acho que tem 1%, mas eu me abraço com esse 1%. E também dou direito ao Diniz de trocar vários e vários jogadores e tentar oxigenar essa equipe, mesmo com o bom rendimento que o Vasco teve ontem. E por que eu falo isso? Depois do confronto da próxima terça-feira, o Vasco vai para Porto Alegre enfrentar o Inter num jogo dificílimo e já sai para Lagoas para enfrentar a equipe do CSA. Ou seja, não existe elenco que vai resistir a essa sequência: jogo com o Botafogo, jogo com o Del Valle, jogo com o Grêmio, jogo com o Del Valle novamente, jogo com o Inter e jogo com o CSA. Precisa rodar esse elenco. Ele confiando ou não é uma temeridade, porque daqui a pouco Ryan sente alguma coisa, Nuno sente alguma coisa, nesse elenco tão frágil, com tantas poucas opções do meio para frente, como é que ele vai fazer para montar essa equipe? Então, resumindo o Faísca Tá On de hoje, para mim, o Fernando Diniz ontem teve uma boa jornada e a equipe teve um bom rendimento. Não venceu porque é o esporte futebol. Com aquele rendimento de ontem, se é basquete, se é vôlei, se é outro esporte, o Vasco ganha. No futebol acontece muito disso e passa longe de ser um problema do treinador especificamente ontem. Johan Cruyff, uma das mentes mais brilhantes que o futebol já teve, já em algum momento falava: o treinador precisa levar essa bola até o último terço. Depois dali é com os jogadores. E se você consegue chegar no último terço, 31 oportunidades que te dá a possibilidade de finalização, então eu acho que o Diniz não está tão mal assim no comando técnico do Vasco.
Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha do Faísca hoje? Deixa o comentário, compartilha, senta o dedão no like, que é sempre importante para dar essa moral aí. Como tá aí na tela, ó, deixa o like, inscreva-se no canal e é legal, é muito bacana. Hoje teremos ainda o Sérgio Kind por aqui, comandando aquela resenha toda. Amanhã, tradicional live de segunda-feira, BDG, aquela pegada toda, até porque terça-feira já tem jogo novamente. E aqui no canal Atenção Vascaínos, você não fica na mão. Um abraço, galera, um ótimo domingo e uma ótima semana para todos nós. Valeu! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!